Olá, meus amigos, muito bom dia. Eu sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, aposentado também, moro em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 28 de abril de 2025. Eu primeiro agradeço a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que dá o seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muito obrigado mesmo. Obrigado aos 588 inscritos no meu canal. Estou muito feliz, gente, tá muito bom, graças a Deus. E a proposta continua de pé. Até o final do ano nós ultrapassarmos 1000 inscritos. Muito obrigado. Passe para um amigo, para uma amiga, em que enfim, que você puder fazer. Obrigado também aos 23 pessoas que fiz, 21, né? Porque duas fui eu. As 21 pessoas que visualizaram o meu último vídeo, muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga. Olha, eu quero deixar aqui meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Hoje, quase final de abril, caminhamos já para o 5º mês do ano, né? Maio, dia 1º é feriado, é uma semana menos comprida, né? Temos um feriado na quinta, provavelmente muita gente terá a oportunidade de enforcar a sexta. Mas vamos lá, eu fico muito preocupado porque eu não vejo na atualidade lideranças políticas, a palavra estadistas. Eu não procurei no dicionário, nem no dicionário de Aurélio, nem o dicionário da Wikipédia, nem na inteligência artificial. Não, eu acho que o Brasil está sem liderança política. Aquela pessoa que seja, vamos dizer assim, eu não vou dizer um filântropo, aquela pessoa que trabalha, né, para o bem, mas vamos dizer assim, um irmão de alguma congregação religiosa que dedica a sua vida àquela comunidade. Por exemplo, vamos citar aqui no Nordeste, muito querido, o nosso querido e saudoso Frei Damião, que dedicou sua vida a pregar o Evangelho, levar o Evangelho para as camadas mais pobres de nossa região. Fazendo essa analogia com a política, também tem aqueles líderes que se dedicavam à política, que é uma causa justa, uma causa fundamental, a sustentação da democracia, a luta pelo melhoramento das condições de vida de toda a população de um país. O que falta ao Brasil é isso. Eu cito alguns, né, alguns em nível regional, como Miguel Arraes em Pernambuco, como Tancredo Neves, porque são Pedro Simão, no Rio Grande do Sul, uma figura extraordinária que fez política a vida inteira, mas um homem íntegro, um homem que pensava no pobre, pensava na melhoria das condições de vida, defendia a democracia. O próprio Ulisses Guimarães, que teve meio apagado no início da Revolução de 64, mas ele cresceu para o fim, ele tornou-se uma herança política que infelizmente se acabou. Eu não vou ficar por aqui mesmo, para não voltar lá a Machado de Assis, né? Nem a Nabucodonosor. Aí a gente ouve nas redes sociais, a gente lê nos jornais, né? Uma política medíocre, uma política sem liderança, uma política sem importância. A política que nós estamos fazendo no Brasil hoje, ela é vergonhosa, ela é suja, ela é imunda. Haja vista as negociações, você vê, o líder do PL foi intimado, vamos dizer assim, pelo ministro do STF para dizer, olha, as emendas parlamentares são de acordo com a Constituição, mas ele disse, não, eu vou eu vou segurar as emendas, agora quem manda nas emendas sou eu e eu vou 100% das emendas parlamentares, quem vai controlar sou eu, não vou dedicar 30%, 70% para X, para isso. Então o ministro que não é Dino Costa, esqueci, o ministro do STF, convocou o ministro para ele se explicar e dar uma explicação. Porque realmente é muito difícil, porque isso é falta de políticos, né? Nossos políticos, eles são medíocres. Antônio, você é muito agressivo. Lamentavelmente, não tem outra expressão. Porque eu quero políticos, mas você é de oposição. Não me importa se é do Bolsonaro, não me importa se é do Lula, não me importa se é do PP. Eu quero uma liderança, mas uma liderança que realmente pense os problemas do nosso país, que nós não estamos pensando. Nós não temos esse político hoje preocupado com os problemas verdadeiros do nosso país.
O presidente Lula, que é uma liderança que eu tenho muito respeito, só pensa em reeleição, só pensa em manter-se no poder, mas não tem uma proposta, uma ideia concreta de como fazer esse país. Ah, ele tem o PAC, ele tem o Bolsa Família. Gente, isso não resolve o problema. O PAC não desenrola porque nós não temos capital para investimento. Tanto é que essas emendas parlamentares têm um acordo lá para 30% e para o projeto do PAC para ver se só, porque o orçamento foi corrompido, o orçamento público, que o governo não tem controle. O governo federal, quem devia executar o orçamento, não tem mais. Quem manda no hoje não é o Congresso Nacional. Por que os deputados estão rejeitando convites de ser ministro? Seria a maior honra de um brasileiro, qualquer brasileiro, ser ministro de Estado, ajudar o seu país, mas eles não estão querendo. Por quê? Porque a mamata, os ganhos políticos da Câmara e do Senado são muito maiores do que o interesse político que ele tem no ministério. E é um ministério que projeta, que programa, que organiza o desenvolvimento do país. É preciso colocar no ministério ministros que tenham símbolo de estadistas. Mas não ministros personalíssimos como a Marina Silva, que só pensa nela. Cadê a Marina Silva, que deve cuidar do meio ambiente, que não dá uma palavra e o país pegando fogo, a seca, destruindo o país? Cadê o projeto de meio ambiente desse país que nós não temos? Cadê o ministro de infraestrutura, que nós não vemos projeto de infraestrutura desse país? Cadê o ministro das comunicações para regular esse sistema todo louco que é essas redes internacionais? Essa internet de submundo da internet, como a gente vê que está acontecendo. Porque acabou o político. Eles não estão interessados no povo, estão interessados apenas nele. Quando um deputado recusa ser ministro, porque ele sabe que o desgaste que ele tem como ministro é muito maior, então ele fica lá no Congresso Nacional usurpando das emendas e deixando que o Brasil se vire. Qualquer um vai ser... Não dá, nós precisamos de pensar esse país, pedir a Deus que honre o nosso Estado, de ter lideranças políticas que pensem global, pensem no país como um todo e não fique pensando só nele, na reeleição. Não se faz nada no Brasil, não sei pensar em reeleição. No dia 1º de janeiro, do que ele toma posse, no dia 6 de janeiro agora, né? Que toma posse, ele já está pensando em 2029, 2034, 2038, e o país fica esquecido. Os governadores, eles já começam, João Campos já foi eleito, já está pensando em ser governador, que é o próximo governador de Pernambuco. Não tenha dúvida, apesar de parece que tem pesquisas dizendo que ele caiu, mas não tem jeito. A governadora Raquel Lira, ela sabe que vai perder, porque é o João Campos. Ele administrou Recife 4 anos, vai administrar 1,5 ou 2, porque ele tem que se desligar para disputar o governo do estado, e Recife que se dane. Pernambuco que se dane, ele quer ser governador. Aí quando for governador, por mais 4, então ele vai ficar 8 anos às oligarquias pernambucanas. Ah, você está criticando João Campos? Não, estou pensando que eu quero que João Campos seja governador, que Raquel Lira seja governadora, mas que pense no Estado. E não fique só pensando em reeleição. Eu vejo o governador de São Paulo, esqueci agora, que é o futuro candidato à presidência da República, ele não sabe se vai, né, o Tarcísio de Freitas, se vai ser candidato à presidência da República, se vai ser candidato a governador de São Paulo. Ele tem que decidir. Bolsonaro tem que sair lá do hospital, tomara que ele saia o mais rápido possível e dizer, eu não sou mais candidato, porque Bolsonaro não pode ser candidato, porque ele está inelegível. Mas não, ele está fazendo a mesma coisa, o mesmo erro que Lula cometeu em 2018, quando ele sabia que não ia ser candidato, insistiu que era candidato, não faltando um mês para a eleição, coloca o poste Haddad. E perdeu a eleição exatamente para Jair Bolsonaro. Parece que eles se combinaram, faz um acordo, olha, tu fica 4 anos, eu fico mais 8 e assim vai assim. Nossos estadistas que podiam, nós temos a vergonha de ter, né? Nossos 2 ex-presidentes estão com problema na justiça. O presidente Collor, com todo respeito, está preso. Já devia ter sido preso há muito mais tempo. E tivemos também um problema com Michel Temer. O ex-presidente Michel Temer, que eu tenho por ele um grande respeito, não como presidente da República, mas como cidadão e como o grande jurista, grande escritor de direito constitucional, né?
Não se elege para deputado estadual, nem para vereador lá na cidade de Santos, onde parece que é o curral eleitoral dele. Mas as pessoas, Michel Temer decide. O que Michel Temer decide, gente? O PMDB acabou, o MDB acabou, não tem mais partidos. Os partidos políticos não têm mais história. Destruíram as histórias dos partidos. Os partidos de Ulisses Guimarães, de Miguel Arraes, Fernando Henrique Cardoso, de Mário Covas, desapareceu. O que sobra hoje do PSDB? O resto. Os restos mortais. Não sei quem, se vai ser o ex-governador Marconi Perillo, lá de Goiás, que vai enterrar. Raquel Lira já saiu fora, não sei como fica o atual governador do Rio Grande do Sul, que é uma figura política importante, uma liderança que pode se tornar este estadista que eu estou procurando. Talvez eu usasse aqui a expressão de Diógenes, aquele cientista lá da Grécia que saiu com a lâmpada acesa durante o dia, mas porque eu estou procurando um homem, eu estou procurando uma liderança política para o nosso país, mas uma liderança que pense no país, não pense nele, não pense no PT, não pense no PL. Lideranças como com Valdemar Costa Neto, nós estamos cheios, cansados, que são lideranças personalíssimas, só pensam neles e esquecem o nosso país. Aí você vê, a dívida pública em fevereiro deste ano alcançou 9 trilhões de reais. 9 trilhões de reais. Cadê o estadista para discutir esse problema? Você só vai ouvir essas informações no meu canal. Você não vai ouvir em outro lugar. Porque os outros só ou elogiam Lula ou criticam Lula. Ou elogiam Bolsonaro ou... Não, não é. Eu não faço esse tipo de política. Eu não penso política dessa forma. 9 trilhões, gente. Você não tem ideia quanto é de 0,000000000 para 9 trilhões. Está na caminho dos 10 trilhões de reais. Nossa dívida total do país, tá, gente? Isso envolve toda a dívida. Estado, município e União. Dessa forma, o valor se aproxima dos 10 trilhões, como eu falei. Como é que você pode projetar um país que deve 10 trilhões e não tem uma política de governo que diga vamos reduzir essa dívida? Essa dívida se reduz com diminuição da taxa de juros, com a diminuição da dívida e o governo gastando menos do que arrecada. Não adianta o governo gastar com superávit zero. Não existe superávit zero. Não existe superávit primário zero. Existe porque o governo deixou de pagar 43 ou 75 bilhões de reais. Ele gasta 75 bilhões e diz que sobrou zero. Que a conta deu zero. Como deu zero? Isso não existe. Matematicamente não funciona. Funciona nos artifícios contábeis, nos artifícios constitucionais que eles inventaram. Lá está o do arcabouço fiscal, que é uma medida mentirosa para enganar o povo. O que é o arcabouço fiscal? É uma medida que tomaram para salvar o governo. Dizer, olha, vai arrumando isso aqui, no final das contas a gente diz que não gastou, mas a gente gasta, mas diz que não gastou e as contas fecham. Essa é a realidade. Quanto maior a dívida pública, maior os juros, maior a despesa de juros que o governo vai pagar. Nós estamos caminhando para 1 trilhão de juros, de reais de pagamento de nossa despesa por ano de 1 trilhão de juros. Como é que pode? A despesa de juros, ou seja, é o que o governo paga por ano aos bancos pela dívida que ele contrai. E todo dia ele está emitindo título, comprando dívida, tomando empréstimo. Porque não diminui os gastos. O Brasil precisa de arrumar sua casa. Especialmente o ajuste da dívida pública, gente. A gente não pode viver num país com essa dívida vai chegar a 10 trilhões em pouco tempo. Porque 1 bilhão é pouco. Né? A sorte, nossa sorte, que Deus o ilumine, é que o ministro Haddad prometeu ao FMI dizendo que vai encontrar uma solução para o déficit, questão do déficit público. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Agora, o que esse governo está fazendo, gente?
Esse governo é um governo... por que Lula não é a favor das privatizações? Porque tem hoje uma matéria no Estadão, todos os ministros recebem um salário extra em média de 80 mil por mês para ser conselheiros de conselho de administração de estatais. Mais de 300 amigos de Lula são empregados em estatais, são ministros e diretor e consultores de estatais. Quantos empregos o Lula não colocou em Itaipu? Quantas diretorias o Lula, quantos conselheiros o Lula não coloca na Petrobras? E assim, são mais de 300 estatais, eu não sei quantas são. Desculpa a minha falta de informação, eu preciso de ter essa informação. Quantas estatais? Mas temos enormes, se tem 300 e tantos conselheiros, colocar dois conselheiros ou 3 em cada estatal, imagine. Eu não sei na Petrobras, no Conselho de Administração da Petrobras, quantos conselheiros tem do PT. Cabide de emprego. Só querem cabide de emprego, é para que eles estão governando. Isso não é governo, isso não é liderança, isso não é estadista. Apesar de eu respeitar que Lula é o único estadista que nós podemos chamar hoje no Brasil, oxalá na América Latina. Liderança de esquerda, que você pode não concordar com ele, mas não pode negar isso. É a melhor expressão política que nós temos. O Lula é um ativo político formidável para o Brasil, porque quando o Lula morrer, desaparece. Quem é os nossos líderes? Quem surgirá? Eu não sei, pode até ser que surja. Eu respeito o João Campos, prefeito de Recife, esse governador do Rio Grande do Sul, né, o Eduardo Leite, por aí, não tem, eu não vejo. Liderança filho de Renan Calheiros em Alagoas, não sei se tem futuro. A família Barbalho em Pará, a família Veneziano aqui da Paraíba, não tem, nós não temos expressão política. E na Paraíba tinha expressões políticas históricas. José Américo de Almeida, João Agripino, Vital do Rego, Aderbal Jurema, acho que era, eu não sei, não era Aderbal não, mas era Jurema. Foi senador, presidente do Senado durante muitos anos. Quem é o político da Paraíba hoje que você pode conhecer? Quem é a liderança política de Pernambuco que você possa nominar? Não tem. Tinha Jarbas Vasconcelos, que já aposentou. Né? Humberto Costa não tem expressão política, na minha opinião, mas é o senador, vai ser o futuro senador. Isso é o país carente, o país que por que, gente? Ninguém discute essas questões. As questões de infraestrutura do nosso país, as contas públicas. Se você não faz orçamento, se você ganha R$1.000, você não pode gastar 1.100, você tem que trabalhar com 900 ou 800 para sobrar 200. Para uma emergência. Então o Brasil tem que fazer isso, ter dinheiro em caixa. Mas o Brasil tem 386 bilhões de dólares no mercado internacional aplicando nas reservas monetárias. Isso não serve para nada. No dia que se você vender essas reservas, vai diminuir a dívida. Mas o que quer dizer 386 bilhões numa dívida de 10 trilhões? Não é nada. Porque a gente precisa de uma política econômica que realmente... Gente, a tributação no Brasil é monstruosa. Há uma arrecadação enorme de tributos. Quando eu falo tributos, né, impostos, taxas, né, e contribuição social, porque não podia ter empréstimo compulsório, mas não tem. E contribuição de melhoria que os políticos têm vergonha de instituir, porque seria uma excelente oportunidade do governo ganhar dinheiro, mas a contribuição de melhoria não tem, porque quando valorizam um imóvel, mas eles não sabem porque eles não querem mostrar o orçamento, que toda obra é superfaturada. E a contribuição de melhoria tem que mostrar a conta. E infelizmente no Brasil os governantes não prestam conta à sociedade. Você vê o que está acontecendo, né? Numa entrevista ele acha tão comum, né, burlar a Constituição, como foi esse deputado Sostones, né, que está intimado pelo líder do PL, que eu não me lembro o nome dele, é um nome muito esquisito. Ele foi intimado pelo ministro do STF para prestar conta, dizendo que as emendas ia ficar com as 100% das emendas. Gente, isso é crime. Isso é desrespeito à Constituição, mas ele fala isso numa entrevista coletiva. Porque ele sabe que não vai dar em nada. Você vê, agora, essa semana caçaram um deputado que ele está acusado de ser o mandante do assassinato da Marielle Franco. Caçaram na diretoria da Câmara para não tirar os direitos políticos dele. Se ele for absolvido em 2028, 2026, pode até voltar em 2026 ou em 2030 voltar a ser deputado de novo.
Uma pessoa que é acusada de homicídio. Não estou dizendo que ele é o autor, que eu não tenho processo. Mas é uma piada. O Brasil precisa de alguém que pense a política, que tenha noções. Quando eu falei desse voluntário, desse irmão, nós precisamos desculpa, eu não vou ofender. Muito pelo contrário, eu vou elogiar. Nós precisamos de pessoas para a política, voluntários, como missionários, como foi Frei Damião, como foi Irmã Dulce, como foi Madre Teresa de Calcutá, para salvar nosso país, porque os políticos são desmoralizados. Ah, Antônio, mas você ofende, eu sou político. Se eu não fosse político, eu não estava falando aqui. Mas nós não temos, nossos políticos não nos permite que a gente os elogie. Os políticos atuais só pensam neles. Não tem uma política de país. Pois bem, só para encerrar, né, o orçamento de 2025, ele fixou a receita, não se assuste com o número não, tá? Deixa eu ver aqui, 5 trilhões 722 bilhões 394 milhões 887 mil e 721 reais. Isso é o total do que vai se gastar em 2025. Tá? Isso é a previsão de receita e a previsão de despesa. No final do ano tem que dar igual. O mais engraçado é que a Previdência Social tem uma previsão de receita de 1 trilhão 471 bilhões. Mas ela tem uma despesa a pagar de 1 trilhão 802 bilhões 688 milhões. Quer dizer, a gente já está com um rombo na Previdência Social de 340 bilhões de reais no orçamento. Isso é que está acontecendo agora. É a Lei 15.121, foi publicada no dia 10 de 4 de 2025, lei que determina o orçamento, que estimou a receita e fixou a despesa para o 2025. Onde é que nós vamos parar? Com esse escândalo da Previdência, né? Está arrancando dinheiro do pobre. Ainda mais um déficit de 340 bilhões de reais. Já imaginou se eles resolverem a Previdência Social devia pagar para todo aposentado que descontou contribuição sindical dessa roubalheira e devolver uns 6 bilhões de reais. Então essa conta aqui, 346 bilhões de reais. Mas ninguém vai falar nisso. Porque o ano que vem começam as incompatibilidades e começam as negociações. Como está hoje, pega o Jornal Globo, você vai ver o que Lula quer no Rio Grande do Norte, que ele quer se apoiar com quem em Pernambuco, 2 palanques em Pernambuco, um com Raquel Lira, outro com o João Campos. Né? Hoje o presidente Lula tem uma matéria no Globo só falando de arranjos políticos. É o que eles vão fazer até no outubro do ano que vem. E o país fica esquecido. Infelizmente, é muito triste a gente ver. O país sem governo, o país sem políticos. Eu coloco esse título, não te chama atenção, aí você não vê meu vídeo, mas você devia ver, porque tem conteúdo. O país, nós precisamos de liderança, nós precisamos de estatistas, que nós não temos. Lamentavelmente. Gente, se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. É um desabafo, mas eu quero sempre colocar os meus vídeos nesse tom, né? Buscando, apontando falhas da administração, para a gente melhorar o nosso voto. Quando chegar em 2026, a gente escolher melhor um deputado, escolher melhor um senador, porque é preciso que se trabalhe por esse país. Aí nós precisamos não é de políticos, mas nós precisamos vamos dizer assim, eu estou comprando essa ideia, precisamos de missionários para salvar esse país. Esse país está muito, muito mal governado, seja por quem for. Se amanhã a direita assumir em 2026, vai ser pior. Ah, mas a esquerda, não importa, eles não pensam no país. Bolsonaro pensou no país em quê? Bolsonaro ficou 4 anos, não pensou no país, pensou nele em golpe de Estado, pensou nele no golpe de Estado, pensou nele no golpe de Estado. Foi o que ele tentou, passou 4 anos tentando dar golpe de Estado, para se manter no poder. Já imaginou uma ditadura de Bolsonaro, filho 01, filho 02, filho 03, filho 04? Quantos anos nós não íamos ficar numa ditadura militar sangrenta, horrorosa, como Jair Bolsonaro defendia?
tortura, né? Votar em nome do Ustra, o maior torturador de São Paulo. É isso que a gente pensa de Bolsonaro. Um mau soldado, como disse o presidente Geisel, quando se referiu a Bolsonaro, disse: Bolsonaro é um mau soldado. E de fato ele é. Como é o pior, é o mau presidente da República. Mas porque não pensa, falta estadista. Bolsonaro nunca será um estadista, Bolsonaro não é uma liderança política, nunca foi, ele não sabe negociar, ainda hoje tem lá, ele não vai, provavelmente ele indique a esposa dele, mas o medo dele, ele não confia nem na esposa, ele só confia nos filhos. Então se Bolsonaro indicar um candidato a presidente da República, vai ser o filho 01, 02, 03, não sei, acho que o 04 é vereador lá, não tem condições. É lamentável. Então eu defendo a honestidade, defende que realmente se faça política, é muito bom, gente. A ciência política, ela visa buscar o melhoramento da humanidade. E só tem um jeito da gente sair dessa situação difícil. Pensar em sistema democrático. Pensar na eleição, pensar em votar, pensar em mudar nossas opiniões. Se o candidato não presta, muda. Não ficar ditaduras, né? nem ditaduras como queria no Brasil, com o Bolsonaro, como é na Venezuela, como é em Cuba, como está sendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma ditadura de Donald Trump, porque a oposição calou-se. Quando a oposição se cala, é ditadura. Não tenha dúvida que ele está enfrentando o problema. O Donald Trump está tomando atitudes de um ditador, de um autocrata. O tempo dirá o que vai ser de Donald Trump. Gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.